Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Além do grande número de vítimas fatais em todo o mundo, o que mais essa pandemia vem nos revelando? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Essa pandemia talvez tenha trazido um certo incentivo a que se evite manter debaixo do tapete a maior das dúvidas do século XXI. Essa dúvida é mais ou menos a seguinte: será que os atuais padrões socioeconômicos poderão continuar a coexistir com a biosfera? Afinal, não foi outra razão que fez emergir há, uns 30 anos, esse novo valor que é a sustentabilidade. O problema é que parece muito provável que as grandes instâncias de governança global, aquelas mais graúdas, como, por exemplo, o G20 ou a Assembleia Geral da ONU, é muito provável que elas continuem a agir sem realmente dar muita bola para essa grande dúvida do século. Afinal, os agentes que mais influenciam essas instâncias, em geral, são os últimos da fila entre os que chegam a se sensibilizar com esse tipo de aflição, não é? Além disso, como é possível ter qualquer otimismo num contexto tão bipolar, eu diria até ultra bipolar, em que os governos dos Estados Unidos e da China disputam um outro gênero de pioneirismo que não tem nada a ver com esse. Em vez de eles quererem uma transição energética das fósseis às renováveis, em primeiro lugar, eles colocam ao contrário como muito mais relevante, por exemplo, uma nova corrida para a Lua. Mas e se esta situação fosse diferente, professor? Pois é, se fosse diferente, seria nas grandes convenções internacionais dos anos 90, principalmente do clima e da biodiversidade, que os Estados Unidos e a China estariam se enfrentando, Os confrontos diplomáticos na OMC e na OMS, por exemplo, têm sido muito mais importantes para eles do que a transição energética. Só que, ao mesmo tempo, nas 190 nações, ou mais do que 190, as sociedades civis já estão exercendo uma pressão absolutamente legítima para que, principalmente sobre entes subnacionais, que aqui no Brasil são os estados e municípios. Pressão para que aumente a chance de que a sustentabilidade venha a ser alguma coisa importante, não um acessório, como ela tem sido, às vezes, até um mero enfeite. Um grande anúncio em defesa do Ministério do Meio Ambiente, que foi publicado nas páginas dos grandes jornais, anúncio de um tamanho de uma página, na terça-feira passada, em reação a um outro que tinha denunciado a fala do ministro do Meio Ambiente naquela fatídica reunião sobre passar a boiada, etc. Então, basta ler aquele anúncio para se ver como a sustentabilidade é usada como um mero enfeite. Mas, enfim, o importante mesmo é que nós estamos na dependência de uma grande mudança tecnológica e ela que poderá ajudar a que as instituições cumpram o seu dever. Mas isso fica para ser comentado numa próxima coluna. Um grande abraço e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Bom dia, professora Raquel Ronick.
À medida em que vai avançando a pandemia de coronavírus, há uma discussão muito presente entre os urbanistas sobre a relação da densidade da cidade com o espraiamento do contágio. Professora, essa relação existe? Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, essa é uma questão que vem circulando muito no debate urbanístico. Seria as densidades altas mais responsáveis por maior contágio? Em tese, densidades altas significa mais gente aglomerada, e mais gente aglomerada, mais perigo de espalhamento e de contágio. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender de que densidade nós estamos falando, porque uma coisa são densidades construtivas, lugares com muitos prédios, outra coisa são as densidades demográficas. Nem sempre lugares com muitos prédios altos vão ser os lugares mais densos, especialmente nas nossas cidades brasileiras, onde a gente tem muita gente em poucos metros quadrados de área construída. Estou falando da maior parte dos bairros populares, que são muito densos, às vezes sem ter prédios, são tão densos ou mais densos do que os bairros que têm prédios. Mas, de qualquer maneira, também colocaria a questão em relação a esses bairros populares densos. Seriam esses bairros populares mais densos e as áreas de verticalização que também são mais densas, porque algumas com apartamentos menores também são mais densas, os epicentros da epidemia no mundo? Não é exatamente isso que mostram os dados. Essa correlação não é uma correlação evidente e imediata, nem no nível global, nem no caso específico das cidades brasileiras. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é que Nova York, sem dúvida nenhuma, foi um dos epicentros. Mas se olhar por dentro de Nova York, Manhattan e os pedaços mais densos de Manhattan não foram os epicentros, não foram os lugares de maior contágio e letalidade. Foi, por exemplo, Staten Island, que é uma área com muito menor densidade. Do mesmo jeito, a gente vê também, na outra mão, que várias cidades asiáticas de altíssima densidade, como, por exemplo, Singapura, Seul, Hong Kong e Tóquio, não foram lugares aonde essa epidemia se espalhou violentamente. Então, não dá para fazer, a princípio, essa correlação. Professora Raquel Ronick, se a questão da densidade não tem sido determinante, o que é determinante do ponto de vista da organização do espaço? Acho que podemos levantar algumas questões. Aglomerações são questões absolutamente essenciais, mas aglomerações não significa necessariamente que os epicentros das aglomerações são os lugares mais densos. A gente pode ter aglomerações, por exemplo, em torno de terminais de transporte, lugares de muita circulação de pessoas. Me parece que esse tema da circulação também é um tema muito importante. Então, Nova York, Londres ou São Paulo, que foram lugares da onde epidemia rapidamente, se espalhou e cresceu bastante, são cidades que concentram um grande fluxo de visitantes, de pessoas de fora e uma grande densidade de circulação. Essa pode ser uma das características. Também a gente pode ver que grandes centros industriais globais, como foi o caso de Wuhan ou como é o norte da Itália, acabaram sendo muito contaminados através das cadeias globais de suprimentos que ficaram circulando por esses lugares. A mesma coisa a gente pode dizer para centros turísticos. Cidades como Barcelona e Paris foram muito atingidas em função também dessa grande concentração da circulação de pessoas. Ali talvez tenhamos alguma outra hipótese para nos ajudar a entender a relação entre a estrutura urbana e o Covid-19. Eu sou Márcia Vanza e conversei com a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer.
Professor André Singer, hoje o ministro Alexandre de Moraes determinou buscas e apreensões em endereços de suspeitos de disseminar fake news. Como o senhor analisa esse fato? Olha, é uma boa pergunta. Antes de assinalar o fato de que representa uma aceleração importante da conjuntura político-institucional, é bom que os nossos ouvintes saibam que esta coluna está sendo gravada no começo da noite da quarta-feira, 27 de maio, porque justamente como os fatos estão se sucedendo tão rapidamente, não sabemos se quando ela for ao ar, amanhã de manhã, na quinta-feira, novos fatos poderão ter se apresentado. Pois bem, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de pedir busca e apreensão em endereços de 17 envolvidos na investigação sobre fake news, resultando em 29 ações de busca e apreensão, ela vem na esteira de uma série de acontecimentos graves que eu vou resumir aqui, dada a brevidade do nosso tempo. O primeiro fato foi a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgação esta que aconteceu na última sexta-feira. Nesse vídeo acontecem uma série de fatos graves que indicam a marcha autoritária que temos hoje no Brasil, conforme já temos conversado aqui na Rádio USP, entre outros fatos, uma fala do presidente da República que se diz favorável ao armamento da população para resistir à orientação de isolamento social que governadores e prefeitos estão implementando, tendo em vista o espraiamento do coronavírus e as orientações da Organização Mundial da Saúde, que são nessa direção de isolamento social. Na sequência, ontem, na terça-feira, 26 de maio, a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão também no palácio do governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e independente do fato de que possa ou não ter havido desvios, o fato é que muitos analistas interpretaram esta ação como resultado já da mudança que foi feita na Polícia Federal, particularmente do Rio de Janeiro, pelo presidente da República, que nós comentamos aqui na Rádio USP, e, digamos, caminhando na direção da utilização da Polícia Federal contra um adversário político que agora, recentemente, o governador se tornou do presidente da República, um adversário político. Então, agora, essa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, que é de investigar por meio de busca e apreensão uma série de personagens, empresários, blogueiros, etc., ligados ao presidente da República, está sendo entendida como um ponto a mais, nessa escalada de tensão que está envolvendo os poderes constitucionalmente estabelecidos no Brasil. Professor, e qual é o pano de fundo dessas tensões, desses conflitos? Bom, de maneira muito breve, porque o nosso tempo vai se esgotando, trata-se, na verdade, de um processo que decorre da tentativa do presidente da República de alargar o seu próprio poder, dissolvendo aquilo que até dá nome à nossa coluna, que é poder e contrapoder. Ele está tentando diminuir e, se possível, até eliminar os contrapoderes, os freios e contrapesos que o nosso sistema político colocou na forma, por exemplo, da independência do poder judiciário, do poder legislativo, de forma a limitar o poder executivo, coisa também que acontece reciprocamente, porque o poder executivo deve também limitar o poder do legislativo e do judiciário. Na verdade, trata-se de um sistema inventado pelos norte-americanos no século XVIII e que o mundo inteiro acabou adotando, que procura garantir que não existirá uma marcha para a ditadura em nenhum caso, ou seja, é uma forma de garantir a democracia. O que nós estamos assistindo, na verdade, é uma tentativa dos poderes judiciário e até certo ponto legislativo resistirem a uma ação no sentido de alargamento do poder executivo. Muito obrigado, professor. Até a semana que vem. Eu é que agradeço e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá!
Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Oi, Márcia. Hoje o meu comentário vai em relação a uma questão que tem aparecido muito, sobre a qual eu tenho sido perguntado, que são as perspectivas para o espaço urbano ou para o espaço arquitetônico daqui para frente, com a realidade da pandemia, né? Considerando que essa situação da pandemia ela vem para ficar até um tempo indeterminado, sabe-se lá quando, isso é, pelo menos até haver uma vacina, podemos viver um regime de fechamentos e aberturas permanentes nos quais novas regras se impõem para o uso do espaço público e novos costumes, isso é, uma nova cultura do medo do outro, das distâncias, do evitar o contato, dos novos bancos que a gente está vendo agora nas cidades, nos países que estão abrindo, onde só pode sentar nas pontas, um monte de listras e faixas como novo código visual dessas separações, baias, cápsulas, iglus, todo tipo, né? Restaurantes que reabrem, onde as pessoas sentam em mesas encapsuladas por aquários de vidro ou de outros materiais, onde elas ficam supostamente isoladas lá dentro e recebem a comida dos garçons por uma espécie de passa-pizza, como são esses das entradas de prédios, né? Isso é, toda uma cultura do isolamento, da proteção, do estar distante, né? Do evitar o contato, que justamente coloca em crise toda a ideia mais libertária e democrática do que sempre foi a ideia do uso da cidade como o encontro com o outro, como o lidar com a diferença, isso é, o espaço público e a cidade como lugar onde você encontra o diferente, né? E tem o espaço público como mediação entre essas diferenças. Aquele provérbio alemão do fim da Idade Média, o ar da cidade liberta, queria dizer isso, né? Que ao contrário das cidades pequenas, das comunidades fechadas, onde todos são razoavelmente iguais, na cidade você tem a possibilidade de lidar com a diferença e esse é, em essência, o aspecto democratizante da cidade. Diferentes credos, diferentes línguas, diferentes etnias, diferentes culturas e etc. E qual o risco, professor Wisnik? O risco é que essa situação pandêmica, né, nos leve para uma tendência que já era uma tendência desde há muito tempo, que é a da proteção e do isolamento, do medo do outro, da securitização, tudo isso que vem cada vez mais se torna presente nas nossas realidades, que são os muros, as cercas elétricas, as guaritas, a ideia de estar separado, né? E a tendência, ao que tudo indica, é essa. De certa forma, a gente, mesmo quando futuramente em espaço público, em coletividade, estarmos em bolhas, mais ou menos como estamos nas redes sociais, porque afinal a relação que se tem pelas redes sociais costuma ser a da bolha ou a do hate, do ódio, né? E infelizmente a tendência da cidade no presente e no futuro parece que é essa. Enquanto isso, o espaço público aqui no Brasil sequestrado pelos bolsonaristas e pelos movimentos de direita, que afinal são os únicos que têm vontade e coragem de ir para as ruas e vão muitas vezes ou de peito aberto na rua, expostos ao vírus ou à transmissão do vírus, porque são portadores, como o presidente alardeia, né? Ou vão de carro e transformam as ruas num espaço de manifestação. Então a rua, que sempre foi o espaço de manifestação por excelência dos movimentos contestatórios, hoje em dia as pessoas fechadas em casa, as ruas estão tomadas por esses zumbis terríveis. Então vivemos uma situação muito preocupante em relação ao cenário presente e futuro. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.
Olá, professor. Como que você está acompanhando as mudanças de ocupação e usos dos espaços públicos durante a pandemia? Pois é, Denis. Realmente as mudanças na cidade foram profundas com a pandemia. O espaço público, por exemplo, que nos últimos anos nós tivemos muitas campanhas, muitas políticas públicas voltadas à ocupação do espaço público, ocupação das praças, das ruas, dos parques, dos centros culturais, como espaço de sociabilidade, de cultura, de encontros, Hoje eles estão desertos e estão vazios, então é uma mudança muito significativa. Agora, isso não quer dizer que isso será para sempre, Eu acho que enquanto durar a pandemia, e mesmo depois que passar o pico da pandemia, mas ainda a gente estiver com risco da Covid, sem vacina ou sem tratamentos eficazes, nós vamos ter aí um certo esvaziamento do espaço público, perdendo-se um potencial de encontros, potencial de atividades, de eventos culturais, que certamente era uma marca importante do século XXI. Outro elemento que também mudou muito é a possibilidade de se fazer muitas atividades que antes eram feitas presencialmente, como seminários, encontros, reuniões, mesmo aulas, atividades que são muito diretamente ligadas à universidade, ao trabalho universitário. Hoje elas estão sendo feitas virtualmente e muita gente está se perguntando se isso não poderá continuar mesmo após a pandemia. Eu acho que algumas dessas atividades certamente poderão ser feitas virtualmente e nós poderemos ganhar muito tempo com isso, tempo de deslocamento, viagens, custos, tudo isso deverá mudar profundamente depois da pandemia, embora, evidentemente, nós tenhamos que tomar cuidado para não fazer com que essa experiência que nós estamos vivendo acabe significando um espaço, um isolamento físico, um individualismo das pessoas e a perda dessas possibilidades de encontro. E como você avalia o que está acontecendo com a educação nesse período de isolamento? Olha, eu acho que a experiência que nós estamos tendo de educação à distância, ela pode ser bastante importante, bastante interessante, Eu estou dando aulas, dois cursos que eu estou dando esse semestre, uma optativa na graduação e um curso de pós-graduação. Estou dando aulas virtuais, a coisa está indo razoavelmente bem. Agora eu acho que nós não podemos cair no erro de achar que isso é o normal, Existem muitas atividades que não podem ser feitas à distância. Eu acho que há um prejuízo na formação, no processo de formação. Eu acho que existem determinadas atividades que apenas podem ser feitas presencialmente, por exemplo, no nosso caso na arquitetura, no urbanismo, o acompanhamento de projetos com equipes de alunos, a presença é fundamental para que isso se faça com qualidade. Também muitas atividades de laboratório, muitas atividades que envolvem um tipo de relação professor-aluno de maior proximidade, ela realmente não pode ser feita através do ensino à distância. Agora, eu acredito que nós temos aí uma oportunidade na USP, que é uma universidade de ponta, pública, que não é uma faculdade caça-níquel, como muitas dessas que estão adotando, que já estavam adotando o ensino à distância como uma forma de eliminar professores, reduzir salários, todas essas situações aí bastante ruins de rebaixamento da qualidade do ensino que está acontecendo no país. A USP pode estar pesquisando o que efetivamente pode ser feito à distância, como é que nós podemos melhorar a qualidade do ensino com educação à distância, como nós podemos ter cada vez com mais frequência, por exemplo, palestras ou debates com professores de outras cidades, até mesmo do exterior, isso fazendo parte do cotidiano das nossas aulas, dos nossos cursos. Podemos também estar trabalhando na possibilidade de introduzir outras linguagens, utilizar vídeos, utilizar outras formas de aprendizado que não apenas a aula presencial. Tudo isso que normalmente era visto como uma atividade fora do curso pode ser incluído como parte do curso com muita força, e acho que isso pode melhorar muito a qualidade do ensino. Então eu vejo a educação à distância como uma possibilidade para que a gente possa melhorar a qualidade do ensino e não para rebaixá-lo, como está acontecendo no ensino privado. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.